Quem nunca fez uma simpatia para arrumar emprego ou ensinou uma reza para afastar mal-olhado de dentro de casa, que atire a primeira pedra? A intenção da gente é sempre boa. A gente quer trazer um amor de volta, quer curar o vício de um filho, quer trancar a rua contra a inveja. O problema é que quando você acende uma vela e pede um favor pro lado de lá, você nunca tem certeza de quem é que está escutando do outro lado da porta. E quando a coisa atende o seu pedido, ela sempre vem cobrar o pagamento com juros. No vídeo de hoje, eu reuni 2 relatos reais de pessoas que tentaram dar um jeitinho no destino, usando feitiços e simpatias antigas. E acabaram abrindo a porta para algo que destruiu a vida delas. Aqui é o Max, e antes da gente começar, já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo e se você tem o costume de fazer alguma simpatia de fim de ano, pois eu costumo sempre pular as 7 ondas na praia. Haha, eu quero muito saber de você. Agora, confere se a porta da rua está trancada, não olhe para o canto do seu quarto e seja bem-vindo a mais um Contos do Max. A gente faz de tudo para proteger um filho, Max. Mas quando o mal que ronda o nosso tesouro não tem cara, não tem cheiro, não tem nome, a gente se apega nas coisas que a ciência não explica, nas rezas antigas, nas simpatias que a avó da gente fazia. E a gente não pensa 2 vezes em colocar uma tesoura aberta debaixo do berço, porque para a mãe, desesperada, o que importa é o milagre, o resto a gente só descobre depois, e a minha descoberta foi mais amarga que fel. Meu nome é Lúcia, tenho 42 anos de idade, e eu tô te contando isso, Max, porque já se passaram anos, o meu filho já é um menino grande, mas o que eu vi e o que eu ouvi naquela noite, aquilo não sai da minha cabeça, aquilo mora dentro de mim como um fantasma, um medo que me acompanha e que me faz conferir o berço dele, que hoje é a cama dele, 3 vezes antes de ir dormir. Me faz ver se não tem nada esquisito debaixo do colchão dele, porque a gente nunca sabe, né, o que ainda pode estar escondido ali. O meu Gabriel tinha acabado de nascer, era um bebezinho lindo, gordinho, o sorriso mais puro que eu já vi na vida. E a casa, Max, a casa virou uma festa, todo mundo queria vir conhecer. O netinho, o sobrinho, o priminho. E a gente ficava cansada. Claro, com a casa cheia. Mas a alegria era tanta que a gente nem sentia o peso. Era um tal de, ele parece com a mãe, ele parece com o pai, que bochecha gorda. E eu, no meio daquela euforia toda, só queria que ele ficasse seguro, que ele ficasse bem. Minha sogra vinha todo dia, minhas tias, as amigas, cada uma com um conselho, com um presente, e sempre aquela história de olho gordo, de cuidado com a inveja, de fecha a cara do bebê que é para não pegar quebranto. E eu, que sempre fui uma pessoa de pé no chão, de ter fé em Deus e no trabalho, achava tudo aquilo uma bobagem, uma superstição de gente antiga, mas por debaixo daquela minha certeza morava uma mãe recém-nascida, exausta, que não dormia há dias, que vivia com o coração na mão, e que se pegava olhando o filho dormir no berço a cada 5 minutos, só para ver se ele ainda estava respirando. A gente mora numa casa pequena, Max, mas o quartinho do Gabriel era o nosso santuário. Tudo branquinho, cheirando a talco e a sabonete de bebê, com um berço de madeira clara que o meu pai mesmo tinha feito com as próprias mãos. Era o lugar mais seguro do mundo. Mas o que a gente acha que é seguro, o que a gente tem como certeza, pode mudar num piscar de olhos, e eu senti isso na pele. Um dia, a minha avó, a avó Maria, veio visitar o bisneto, uma velhinha baixinha, com os cabelos branquinhos e um olhar doce, mas que era cheia das rezas e das simpatias antigas, dessas que a gente só ouve falar na roça. Ela ficou olhando o Gabriel no berço por um tempão, e depois ela me puxou para o canto da sala, com uma seriedade que me fez gelar a espinha, e me disse que o menino estava muito exposto, que tinha muito olho em cima dele, muita inveja, e que eu precisava proteger ele, proteger de um jeito que os médicos e as vacinas não conseguiam. Eu tentei argumentar, tentei dizer que era bobagem, que o Gabriel estava bem, mas ela não me ouviu. Ela pegou na minha mão com aqueles dedos fininhos e falou que o mal não tem cara, mas tem força,
e que a inveja, o olho gordo, a maldição, podem machucar um bebezinho mais que uma doença, e que para cortar o mal pela raiz eu precisava fazer uma simpatia antiga, uma que ela fazia com todos os filhos dela e que nunca falhou. Ela me explicou que eu precisava pegar uma tesoura de costura, dessas de ponta fina, que tivesse bem amolada e deixar ela aberta com as duas lâminas bem separadas, e que eu deveria colocar essa tesoura debaixo do colchão do berço do Gabriel, bem no meio, de um jeito que ninguém visse, ninguém tocasse, ninguém soubesse, só eu. Ela me disse que a tesoura aberta cortava essa inveja, cortava o olho gordo, cortava qualquer mal que quisesse chegar perto do meu filho, e que a tesoura ia trabalhar para mim enquanto ele dormia, protegendo ele dos perigos que a gente não conseguia enxergar. Eu fiquei na dúvida, Max. Meu marido, o Marcelo, ia me matar se soubesse de uma coisa dessas. Ele era um homem muito racional, que não acreditava em nada de superstição. Mas a minha avó, ela me olhou com tanta convicção, com tanta certeza, que eu me senti uma mãe desnaturada por sequer duvidar. E no fundo, aquele medo que toda mãe de primeira viagem sente, aquela preocupação constante de que algo de ruim possa acontecer, falou mais alto que a minha razão. Naquela noite, depois que o Marcelo pegou no sono, eu levantei devagar, fui até a gaveta da máquina de costura da minha mãe, peguei uma tesoura de ponta bem fina, daquelas antigas, abri ela com cuidado, com as lâminas apontando para fora, e fui até o berço do Gabriel. Ele dormia feito um anjo, a respiração calma, o rostinho sereno. Com o coração na mão, eu levantei o colchãozinho dele, e com muito cuidado, enfiei a tesoura aberta bem no meio, de um jeito que ela ficasse invisível, nem eu sentia onde ela estava. E enquanto eu fazia isso, Max, eu pedi com todas as minhas forças. Pedi para que aquela tesoura protegesse o meu filho de tudo que era ruim, de todo o mal, de toda a inveja, e depois eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a Deus que perdoasse a minha falta de fé na ciência e que entendesse o desespero de uma mãe. Depois de colocar a tesoura, eu juro que senti uma paz, uma tranquilidade que não sentia há dias, como se um peso tivesse saído dos meus ombros, e eu voltei para a minha cama, com a sensação de que o meu Gabriel estava seguro, finalmente seguro. Mas eu não fazia ideia, Max, que a segurança que eu procurava naquele metal frio ia trazer para a minha casa uma coisa que eu nunca, em toda a minha vida, vou conseguir esquecer. Os primeiros dias depois de ter escondido a tesoura debaixo do colchão do Gabriel foram de uma paz que eu não sentia há muito tempo. Max, o meu menino parecia mais calmo, dormia melhor. O choro rasgado daquelas primeiras semanas tinha diminuído, e as visitas continuavam vindo, elogiando o bebê. Mas eu sentia uma segurança que vinha de dentro, a sensação de que nada de ruim podia alcançar o meu filho. E eu estava contente, achando que a simpatia da minha avó tinha realmente funcionado, e que eu tinha feito a coisa certa. Mas a paz, Max, às vezes é só a calmaria antes da tempestade, e a tempestade que se aproximava da minha casa não vinha com raios e trovões, ela vinha com o som de metal, frio e cortante, batendo debaixo do berço do meu filho. Foi numa noite de terça-feira. Eu me lembro bem, o Marcelo tinha ido jogar bola com os amigos. O Gabriel já estava dormindo no quarto dele, e eu estava na sala assistindo televisão quando eu ouvi. Era um barulho suave no começo. Um tique-tique muito baixinho, quase imperceptível, como se algo estivesse raspando debaixo do berço. Eu não dei muita atenção, achei que era a madeira do berço ou o cachorro do vizinho. Mas o barulho continuou e foi ficando mais forte, mais constante, e eu me levantei do sofá, meu coração já começando a bater um pouco mais rápido, e fui devagar até o quarto do Gabriel. A porta estava entreaberta. Quando eu cheguei na porta, o barulho estava claro, inconfundível, um som de metal batendo contra a madeira, um tique-tique, 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 e eu gelei. Eu sabia o que era, Max. Era a tesoura que eu mesma tinha colocado ali para proteger o meu filho. Mas o que ela estava fazendo? E por que estava fazendo barulho? Eu entrei no quarto. O breu era quase total. Só a luz fraca da rua entrava pela janela. E o barulho vinha debaixo do berço. Parecia que a tesoura estava se mexendo sozinha, batendo nas ripas de madeira. Eu acendi a luz do quarto. E o barulho parou na mesma hora. Um silêncio pesado caiu no ar. E eu olhei para o berço.
O Gabriel dormia profundamente e eu olhei para baixo, mas não vi nada. A tesoura estava lá, do jeito que eu deixei, aberta, imóvel, escondida debaixo do colchão. E eu me convenci que tinha sido só a minha imaginação, o cansaço, os nervos à flor da pele, e eu voltei para a sala. Mas a paz tinha ido embora, e o medo começou a se instalar, como uma visita indesejada que não tem hora para ir embora. Nas noites seguintes, a coisa foi ficando pior. O barulho da tesoura se mexendo debaixo do berço virou uma rotina macabra. Eu ouvia todas as noites, sempre depois que o Marcelo dormia, sempre depois que o Gabriel pegava no sono, um tique-tique, tique-tique, que começava baixinho e ia aumentando, e eu não tinha mais coragem de ir lá. Max, eu ficava na minha cama, encolhida, com o travesseiro abafando a cabeça, tentando não ouvir. Mas o som parecia entrar por debaixo da porta, ele parecia perfurar a minha mente, e eu me sentia a pior mãe do mundo, porque eu não conseguia proteger o meu filho de alguma coisa que eu mesma tinha trazido para dentro da nossa casa. O Marcelo, ele nem notava, dormia pesado como uma pedra, e eu não tinha coragem de contar para ele. Eu sabia que ele ia brigar, ia me chamar de louca, ia tirar a tesoura, e aí, sim, eu sentiria que o meu Gabriel estaria desprotegido de verdade, e eu já estava com a cabeça virada. Então eu aguentava o som, aguentava o medo, aguentava a culpa. Uma noite, Max, o barulho não foi só de tique-tique, foi um barulho diferente. Um som de metal raspando, um som de algo sendo cortado, um rasgar, um chiado, e depois um som abafado, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. E eu não aguentei mais. Eu pulei da cama, corri até o quarto do Gabriel, as mãos tremendo, o suor escorrendo frio pelas minhas costas. E quando eu cheguei na porta, eu senti um cheiro doce e ao mesmo tempo nauseante, como cheiro de talco de bebê misturado com ferro velho, um cheiro de sangue seco, e a porta que eu tinha deixado encostada agora estava travada. Max, travada por dentro, e eu não conseguia abrir. Eu empurrava, eu puxava, mas ela não cedia. E de dentro do quarto, eu ouvia o barulho, mas agora estava mais forte, mais rápido, um ritmo frenético, um som de tesoura abrindo e fechando, e eu ouvia um rasgar, e junto com o barulho, um gemido baixinho, um choramingo que vinha do berço do meu filho. Eu entrei em pânico, Max. Eu comecei a bater na porta, a gritar o nome do Marcelo, mas ele não acordava, e eu batia na porta com toda a minha força, e o barulho da tesoura lá dentro ficava cada vez mais alto, e o gemido do Gabriel também, e eu gritava: Gabriel, meu filho, o que está acontecendo? E a porta não abria, e o cheiro de talco e ferro velho invadia as minhas narinas. Eu ouvi um rasgar forte de tecido, e o gemido do meu filho virou um soluço, e eu comecei a chorar de desespero, a chorar de medo, e eu só pensava que eu tinha quebrado o meu filho, que eu tinha trazido o mal para dentro do meu santuário, e que a tesoura que eu coloquei para proteger agora estava ali fazendo alguma coisa horrível com o meu anjo. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, eu só sentia as minhas mãos inchando de tanto bater na madeira. E os meus olhos queimando de tanto chorar. E o barulho da tesoura, Max, ele continuava, incessante. Um ritmo de quem está trabalhando duro, de quem está cortando alguma coisa que não deveria ser cortada. E o gemido do meu filho cada vez mais fraco, e eu só pedia para Deus. Eu só pedia para que aquilo parasse, para que aquilo acabasse. Antes que fosse tarde demais para o meu Gabriel. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali batendo na porta, Max, gritando, chorando, pedindo ajuda para um marido que não acordava de jeito nenhum, e o barulho da tesoura lá dentro, aquele rasgar constante, e os gemidos do meu filho, eles me deixavam louca. Eu sentia a minha cabeça latejar, eu sentia o desespero me consumir de um jeito que eu nunca achei que fosse sentir na minha vida. Eu já estava sem voz. As minhas mãos estavam em carne viva de tanto bater na madeira, quando, de repente, no meio de um dos meus socos fracos, a porta rangeu e abriu devagarzinho. Max abriu para um quarto que estava no breu completo. O cheiro de talco misturado com ferro velho e sangue seco era tão forte que me fez dar um passo para trás e o silêncio caiu no quarto. Um silêncio pesado que dava para ouvir o meu próprio coração batendo na garganta.
Eu não acendi a luz, Max. Eu não tive coragem. Eu só entrei devagar, tateando as paredes, e fui direto para o berço do Gabriel. O cheiro de ferro velho e sangue seco era mais forte ali. E o meu menino, ele estava ali, deitado, com os olhos bem abertos, me encarando. Mas ele não chorava mais. Ele não gemia. Ele apenas me olhava com uma expressão de cansaço, de alívio e, ao mesmo tempo, de um medo profundo. E eu peguei ele no colo. Abracei com todas as minhas forças, sentindo o corpinho dele tremer. E eu me lembro de sentir a roupa dele molhada e o meu corpo todo gelou. Eu pensei na hora que a tesoura tinha machucado ele, que ela tinha cortado a pele do meu filho. Eu levei ele para a sala, acendi todas as luzes, e quando eu tirei a roupinha dele, eu não encontrei um corte, Max. Não tinha sangue, não tinha machucado. O que eu encontrei foi muito pior. A roupinha dele estava toda desfiada, o macacãozinho que ele usava estava com um rasgo enorme no peito, e o colchãozinho do berço, Max, o colchão estava todo picotado, como se uma tesoura tivesse rasgado ele em 1000 pedaços. O tecido branco estava esfiapado, as fibras para fora, e debaixo de tudo aquilo, lá estava ela, a tesoura que eu tinha colocado ali para proteger o meu filho. E ela estava aberta, com as 2 lâminas viradas para cima, e entre as lâminas, Max, havia um tufo de cabelo loiro, o cabelo do meu Gabriel, e o mais assustador, um pedacinho de pele, uma pele branquinha, com uns fiapos de carne grudada numa das pontas da tesoura. Eu soltei um grito. Max, um grito que rasgou a minha garganta, e eu joguei a tesoura longe. A tesoura bateu na parede e caiu no chão com um barulho metálico. E eu abracei o meu filho com todas as minhas forças. Eu chorava, eu tremia, eu pedia perdão a Deus e ao meu filho, por ter sido tão burra, por ter sido tão irresponsável, por ter confiado numa simpatia de gente antiga. Naquela manhã, quando o Marcelo finalmente acordou, ele me encontrou sentada no chão da sala, com o Gabriel dormindo no meu colo. O quarto dele estava virado de cabeça para baixo, o colchão rasgado, a tesoura no canto, e o meu rosto devia estar horrível, inchado de tanto chorar, com olheiras fundas. E eu contei tudo para ele. Contei da minha avó, da simpatia, da tesoura, do barulho, do cheiro, do colchão, do cabelo. E ele, para minha surpresa, ele não brigou. Ele não me chamou de louca. Ele apenas sentou do meu lado, abraçou a mim e o Gabriel e disse que a gente ia dar um jeito, que a gente ia sair daquela casa, que a gente ia proteger o nosso filho de tudo que era ruim. E foi o que a gente fez, Max. A gente arrumou as malas na mesma hora, no mesmo dia, sem olhar para trás, sem pegar nada do quarto do Gabriel. A gente deixou a tesoura lá aberta no chão do quarto e nunca mais voltou para aquela casa. A gente se mudou para a casa da minha mãe. E eu nunca mais deixei o meu filho dormir sozinho no quarto. Ele dormiu comigo na minha cama por anos, e eu passava as noites em claro, velando o sono dele, olhando para o rosto dele, vendo se não tinha nenhum sinal, nenhum arranhão, nenhuma marca daquela noite. Mas a tesoura, Max, ela não ficou para trás, ela não ficou sozinha na casa velha, ela veio com a gente, ela veio atrás, e ela não veio para proteger, ela veio para cobrar. As noites eram um inferno. Eu não conseguia mais dormir. O Marcelo também não. A gente ouvia o barulho de metal batendo debaixo do berço. Mas agora o berço do Gabriel estava vazio. E o som vinha debaixo da nossa própria cama. O tique-tique, tique-tique, incessantemente. E o cheiro, Max, o cheiro de talco e ferro velho, o cheiro de sangue seco, ele grudou na nossa casa nova, no nosso quarto, na nossa pele. E a cada vez que o barulho aumentava, eu sentia o meu coração acelerar. E eu sabia que a tesoura estava ali, debaixo da gente, aberta, esperando. E eu não sabia o que ela queria. Eu não sabia o que ela buscava. Mas eu sabia que ela não ia parar. Não ia parar até pegar o que ela achava que era dela por direito. A gente achava que fugir daquela casa ia resolver tudo. Max, que era só mudar de ares, mas o mal que a gente convida para a nossa vida, ele não respeita endereço novo, ele não respeita porta trancada. E a tesoura, ela veio com a gente, veio como uma praga, uma maldição que se grudou na nossa família. O barulho de metal batendo debaixo da nossa cama virou a trilha sonora das nossas noites. Um tique-tique que entrava na cabeça da gente e não saía mais. E o cheiro
o cheiro de ferro velho misturado com talco de bebê, ele grudou nos lençóis, nas roupas, na nossa pele, e não saía por nada. Por mais que a gente lavasse, que a gente esfregasse. Eu e o Marcelo, a gente virou 2 zumbis com olheiras fundas, os olhos injetados, sem conseguir dormir direito. E o Marcelo, que era um homem tão alegre, tão racional, começou a mudar. Ele ficava irritado por qualquer coisa, e o Gabriel, Max... O Gabriel começou a ficar estranho também. Ele não era mais aquele bebê risonho, aquele anjo que dormia a noite inteira. Ele passou a ter terrores noturnos, acordava chorando, gritando, apontando para o canto do quarto, e eu não podia mais deixar ele sozinho, eu dormia abraçada com ele na minha cama. E o Marcelo, ele se virou para a parede, o nosso casamento, ele começou a esfriar. O amor que a gente sentia um pelo outro foi sendo corroído pelo medo, pela exaustão, e a gente não conversava mais, a gente só se olhava com aquele olhar de desespero, de quem não sabe o que fazer, de quem não vê saída. E a tesoura, ela continuava lá debaixo da cama. A gente não tinha coragem de tirar ela de lá. A gente tinha medo de que, se a gente tirasse, a coisa piorasse. A gente tinha medo de que ela se soltasse e fizesse algo muito pior com a gente. Uma noite a gente estava deitado, o Marcelo virado para a parede, eu abraçada no Gabriel, e o tique-tique da tesoura estava mais forte que o normal. E o cheiro de talco e ferro velho era insuportável. E o Marcelo, do nada, ele virou para mim e disse com uma voz grossa que não era a dele. Disse que não aguentava mais, que ele ia tirar aquela tesoura dali, que ele ia jogar ela fora, que ele ia queimar aquela praga, e eu tentei segurar ele. Eu tentei dizer que era perigoso, que a gente não sabia o que ia acontecer, mas ele estava fora de si, os olhos injetados de raiva e de sono. E ele se abaixou, Max. Ele se abaixou debaixo da cama. E eu ouvi um raspar forte de metal na madeira. E depois um grito agudo, um grito de dor que me fez pular da cama e acender a luz. O Marcelo estava deitado no chão com a mão em cima do olho, gritando, e eu corri para perto dele, e quando ele tirou a mão, eu vi Max. O olho dele estava sangrando, um corte profundo na pálpebra, e a tesoura, ela estava lá no chão, aberta, com as 2 lâminas viradas para cima, e ela estava suja de sangue, o sangue do meu marido. Eu entrei em pânico, peguei um pano, estanquei o sangue, chamei a ambulância, o Marcelo foi para o hospital, levou uns 10 pontos no olho. Mas ele ficou bem, a visão não foi afetada. Mas o susto foi grande. E quando ele voltou para casa, ele estava diferente. Ele não falava mais da tesoura, ele não reclamava mais do cheiro. Ele apenas aceitou. Ele se entregou àquela praga que a gente tinha trazido para dentro de casa. A partir daquele dia, Max, a tesoura parou de fazer barulho. O cheiro de ferro velho diminuiu e o Marcelo, ele voltou a ser o Marcelo. Ou quase, ele não falava mais da tesoura. Mas ele não dormia mais no nosso quarto. Ele passou a dormir no sofá da sala. E o Gabriel, ele parou de ter terrores noturnos. Mas ele não ria mais, ele não brincava mais, ele só ficava sentado no chão da sala, com um olhar vazio. E quando eu perguntava se ele queria brincar, ele só balançava a cabeça e às vezes eu pegava ele olhando para o canto da sala, com aquele mesmo olhar fixo que ele tinha quando era bebê. E eu sabia que a tesoura não tinha ido embora. Ela só tinha mudado de lugar. Ela tinha se escondido em algum canto da casa e ela estava ali, esperando. E eu não sabia o que ela queria. Eu não sabia o que ela buscava, mas eu sabia que ela não ia parar. Não ia parar até pegar o que ela achava que era dela por direito. E o que ela queria, Max, o que ela queria era o meu filho. Eu não aguentava mais ver a minha família se desfazendo daquele jeito. Max. O meu marido dormindo no sofá como um estranho dentro de casa. E o meu menino, o meu Gabriel, virando uma casca vazia, um bonequinho de porcelana com o olhar perdido. E eu sabia, lá no fundo da minha alma de mãe, que a culpa era minha, que a tesoura que eu usei para proteger o meu filho tinha, na verdade, amarrado ele a alguma coisa que estava roubando a alegria, a vida dele. Pouco a pouco. E eu percebi que não adiantava fugir, não adiantava mudar de casa, porque o que a gente tinha que enfrentar não era um espírito preso a um lugar, era um pacto que eu tinha feito, um objeto que eu tinha batizado com o meu medo. Eu precisava quebrar aquele ciclo,
E só tinha uma pessoa que podia me ajudar, a minha avó, a avó Maria, a mesma que me ensinou a simpatia. Ela precisava me ensinar a desfazer. Eu peguei o telefone, Max, com as mãos tremendo, e liguei para ela. Contei tudo o que tinha acontecido. O barulho, o cheiro, o colchão rasgado, o olho do Marcelo, a tristeza do Gabriel, e do outro lado da linha eu não ouvi surpresa. Eu ouvi um silêncio pesado, um silêncio de quem já sabia o que estava acontecendo, e depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a minha avó só falou uma coisa, com a voz embargada. Minha filha, tem coisas que a gente abre e não consegue mais fechar, mas você vai precisar ser mais forte que o seu medo. Ela me explicou o que eu tinha que fazer, e era uma coisa simples, mas que me encheu de um pavor que eu nunca senti na vida. Ela disse que a tesoura era como um cachorro bravo que a gente cria, que ela só obedece a quem a gente manda ela proteger, e que ela estava atacando tudo ao redor porque sentia que a energia do Gabriel estava fraca e que ela precisava de um sacrifício para se acalmar. Um pedaço de quem fez o pedido, um pedaço de mim. A minha avó me disse para esperar a noite de lua cheia, ir até o quarto onde o Gabriel dormia, e com a mesma tesoura que eu usei para a simpatia, eu deveria cortar um tufo do meu próprio cabelo, um tufo bem grosso, e deixar ele no lugar onde o Gabriel dormia. E depois eu deveria pegar a tesoura, ir até uma encruzilhada de terra bem longe de casa, enterrar ela bem fundo, e sair de lá sem olhar para trás, pedindo para a terra engolir o mal que eu tinha despertado. A ideia de pegar naquela tesoura de novo, Max, de tocar naquele metal frio que tinha cortado ele e o meu marido, me dava ânsia, mas a ideia de ver o meu filho definhando na minha frente era 1000 vezes pior. Na noite de lua cheia, eu esperei o Marcelo e o Gabriel dormirem e fui procurar a tesoura. Eu não sabia onde ela estava, mas eu senti uma atração, um frio que vinha de dentro do guarda-roupa. E quando eu abri a porta, lá estava ela, no fundo da gaveta de meias, aberta, brilhando sob a luz da lua que entrava pela janela. Eu peguei a tesoura com a ponta dos dedos, o metal estava gelado, e fui até a cama onde o Gabriel dormia. Ele respirava calmo, mas o rostinho dele era triste, sem cor. Com o coração na boca, Max, eu peguei uma mecha do meu cabelo, um pedaço grande, e com aquela mesma tesoura, eu cortei. Tic. O barulho do metal cortando os meus fios foi a única coisa que eu ouvi naquela noite. E eu deixei o meu cabelo ali, no travesseiro dele, como uma oferenda. Um pedaço de mim em troca da alma do meu filho. Depois eu peguei a tesoura, saí de casa pé por pé, entrei no carro e dirigi por quase 1 hora, até achar uma encruzilhada de terra bem no meio do nada. Um lugar escuro, silencioso, e ali, debaixo da luz da lua cheia, eu cavei um buraco com as minhas próprias mãos, um buraco fundo, e joguei a tesoura lá dentro. A terra te engole, o mal se desfaz, devolva a paz do meu filho. Eu repeti essas palavras como um mantra, e depois eu cobri o buraco, entrei no carro, e voltei para casa sem olhar no retrovisor nenhuma vez. Quando eu cheguei, o sol já estava nascendo, e eu encontrei o Marcelo sentado na mesa da cozinha, me esperando. E quando ele me viu, ele sorriu. Max, um sorriso de verdade, um sorriso que eu não via há meses. E ele me perguntou onde eu tinha ido, e eu só respondi que tinha ido resolver um problema. E ele não perguntou mais nada, ele só me abraçou. E eu senti que alguma coisa tinha mudado, que o peso que pairava sobre a nossa casa tinha sumido. Naquele dia, o Gabriel acordou diferente. Ele acordou rindo. Max rindo alto. Ele veio correndo me abraçar, me pediu para brincar. E eu chorei. Chorei de alívio, chorei de felicidade. E eu sabia que tinha dado certo, que a tesoura tinha aceitado a troca, que ela tinha levado um pedaço de mim, mas tinha devolvido a alma do meu filho. Hoje, a gente vive bem, Max. O meu Gabriel é um menino alegre, saudável, cheio de vida. E eu e o Marcelo, a gente voltou a ser um casal. A gente dorme junto, a gente ri junto, a gente vive junto. Mas toda vez que eu passo na frente de um espelho, eu vejo a marca da minha escolha. Um lado do meu cabelo nunca mais cresceu direito. Ficou ralo, fraco, como se a vida tivesse sido arrancada dali. E quando eu corto o cabelo do meu filho,
Eu nunca uso tesoura de ponta, eu só uso aquelas tesourinhas de bebê, sem ponta nenhuma. E eu nunca mais, Max, nunca mais fiz uma simpatia. Porque eu aprendi da pior maneira que quando a gente tenta proteger quem a gente ama usando as ferramentas do escuro, o corte pode sair na nossa própria carne. Eles dizem que o amor cega a gente, mas eu descobri da pior maneira possível que não é o amor que cega, é o desespero de perder quem a gente ama que faz a gente enfiar as duas mãos no escuro, tateando qualquer coisa que prometa trazer o marido de volta para casa. E o pior de tudo é quando aquela promessa de revista velha funciona rápido demais, fácil demais, porque no fundo do coração a gente sabe que promessa que não cobra dinheiro na frente vai cobrar o pagamento com a nossa própria paz de espírito. Meu nome é Sônia. Eu tenho 54 anos de idade e faz mais de 10 anos que eu durmo com a luz do corredor acesa e a porta do meu quarto trancada por dentro, porque a pior coisa que existe no mundo não é ser abandonada. A pior coisa é quando a pessoa volta, mas traz junto com ela alguma coisa que não deveria ter atravessado a porta da sala. A minha história, Max, ela começou numa época muito dolorida da minha vida, quando meu marido, o Rubens, o homem com quem eu era casada há 25 anos, o pai dos meus 2 filhos que já estavam criados e casados, simplesmente juntou as roupas dele numa mala velha numa manhã de domingo, olhou bem na minha cara e disse que o amor tinha acabado, que ele não aguentava mais a nossa rotina, e foi embora de casa para morar com uma moça muito mais nova que trabalhava no caixa do mercado lá do centro da nossa cidade. O baque foi tão grande que eu fiquei sem chão. Eu passei as primeiras semanas parecendo uma sonâmbula dentro da minha própria casa. Eu não comia, eu não tomava banho direito. Eu só ficava sentada no sofá da sala, olhando para a cadeira vazia dele. O choro já não saía mais. A garganta vivia com um nó constante. E as minhas amigas, vendo o meu estado de dar dó, começaram a dar pitaco. Cada uma vinha com uma ideia diferente. Uma falava para eu ir na igreja, a outra mandava eu arrumar o cabelo e ir no forró no final de semana. Mas a dona Elza, uma vizinha mais antiga que era conhecida por saber das coisas do oculto, sentou do meu lado, um dia de tarde, pegou na minha mão fria e me disse que para homem safado a gente não reza, a gente amarra, que ela conhecia uma simpatia antiga, daquelas do tempo da avó dela, que não falhava nunca que o Rubens ia voltar rastejando, chorando lágrimas de sangue e pedindo perdão aos meus pés. E eu, na minha burrice, Max, no meio daquela tristeza toda que eu estava sentindo, não parei para pensar nas consequências de tentar forçar o destino com as próprias mãos. Eu só queria a minha família de volta, a minha vida de volta, e aceitei fazer o que a dona Elza mandou. A simpatia parecia uma coisa tão inofensiva, tão simples, que eu até duvidei que fosse dar certo. A dona Elza me explicou que eu precisava comprar a maçã mais vermelha e mais bonita que eu achasse na feira, cortar ela bem no meio tirando os caroços, e num pedacinho de papel de pão sem pauta, eu deveria escrever o nome de batismo do Rubens 7 vezes com caneta vermelha, colocar o papel dentro da maçã, cobrir tudo com mel puro até a maçã transbordar de doçura, amarrar as 2 metades bem firmes com uma fita de cetim também vermelha, dando 7 nós bem apertados, e por fim, eu deveria enterrar a maçã no vaso da planta mais bonita e mais viva que eu tivesse dentro de casa, pedindo com toda a minha força e toda a minha fé para que o pensamento dele ficasse doce por mim de novo, e que os caminhos dele fossem trancados para qualquer outra mulher que não fosse eu. Eu fiz tudo exatamente como ela mandou, numa noite de sexta-feira. Eu chorei em cima daquela maçã. Eu molhei o papel com as minhas lágrimas misturadas com o mel. Amarrei a fita com uma raiva que eu nem sabia que tinha, e enterrei a fruta no fundo do vaso enorme de espada de São Jorge que ficava bem na entrada da minha porta. Cobri com a terra preta, apertei bem e fui dormir me sentindo estranha, com o corpo todo arrepiado, como se eu tivesse acabado de assinar um documento que eu não tinha lido o que estava escrito nas letras pequenas. Eu não precisei esperar muito, Max, e essa foi a primeira coisa que devia ter me dado um sinal de que o que eu fiz não era coisa boa, não era coisa de Deus, porque as coisas do bem demoram um pouco mais, elas respeitam o tempo da gente. Já as coisas do outro lado, essas têm uma pressa, um apetite que assusta. No dia seguinte, era um sábado, eu acordei com uma sensação estranha. A casa estava quieta demais, mas o nó na minha garganta tinha sumido. E eu me lembro de olhar para o vaso da espada de São Jorge e ver a terra do jeito que eu deixei,
E por um momento eu me senti ridícula, uma boba por ter acreditado em simpatia de vizinha fofoqueira. Passei o dia arrumando a casa, tentando não pensar no Rubens, mas era impossível. Cada canto tinha um cheiro, uma lembrança dele. Quando o sol começou a baixar, pintando o céu de laranja e roxo, a campainha da minha casa tocou e o meu coração deu um pulo no peito que quase saiu pela boca. Eu caminhei devagar até a porta, olhei pelo olho mágico e o que eu vi me fez perder o ar. Era o Rubens, Max, parado ali na minha porta, com a mesma roupa do dia anterior, os olhos vermelhos e inchados, a barba por fazer, parecendo um mendigo. Eu abri a porta tremendo, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele caiu de joelhos no meu tapete de entrada, agarrou as minhas pernas e começou a chorar. Um choro desesperado. Um choro de criança perdida, pedindo perdão, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele. Que a outra mulher era uma ilusão, uma tentação que não significava nada, e que ele não conseguia respirar. Não conseguia viver um segundo sequer longe de mim. O alívio que eu senti naquela hora foi tão grande, Max, que eu nem pensei em questionar. Eu só me abaixei, levantei o rosto dele e ajudei ele a entrar. Eu estava feliz, eu estava radiante, a minha família estava de volta. O meu homem estava de volta. A dona Elsa estava certa, a simpatia tinha funcionado e funcionado rápido demais. O Rubens passou o resto daquela noite grudado em mim. Ele não me deixava sair de perto dele por um segundo. Ele me abraçava com uma força que chegava a doer, dizia que me amava a cada 5 minutos. E eu, boba, achava aquilo a coisa mais linda do mundo. A prova de que o amor dele por mim ainda estava vivo. Ele tomou um banho, comeu a comida que eu esquentei para ele e fomos dormir. Naquela noite eu dormi como uma pedra, o sono mais pesado e gostoso dos últimos meses. Eu estava em paz. Eu estava completa de novo. Foi só na manhã seguinte que eu comecei a notar a primeira coisa estranha. Eu acordei e o Rubens não estava na cama, e eu escutei um barulho na cozinha. Levantei achando que ele estava fazendo café. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei ele parado na frente da geladeira aberta, comendo mel puro. Max. Comendo o mel direto do pote com uma colher. Com uma avidez, uma necessidade que eu nunca tinha visto. Ele se lambuzava, o mel escorria pelo queixo dele, e quando ele me viu parada na porta, ele deu um sorriso meio sem graça, disse que tinha acordado com uma vontade louca de comer doce, e eu não dei muita importância. Afinal, quem era eu para julgar os desejos do meu marido que tinha acabado de voltar para casa? Mas a estranheza não parou por aí. Durante o dia, ele não desgrudava de mim onde eu ia, ele ia atrás, se eu ia varrer a varanda. Ele sentava no degrau e ficava me olhando. Se eu ia lavar a louça, ele ficava encostado no batente da porta da cozinha, sem falar nada, só me olhando com um olhar fixo, um olhar que no começo eu achava que era de admiração, de saudade, mas que com o passar das horas começou a me dar uma aflição, uma sensação de estar sendo vigiada dentro da minha própria casa. Ele não ligava mais à televisão, não lia mais o jornal dele, não ligava para os amigos para marcar o futebol de quarta-feira. A única coisa que ele fazia era me seguir pela casa. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ele só sorria e dizia que estava melhor do que nunca, porque estava perto de mim. A noite chegou de novo, e com ela o verdadeiro terror começou a mostrar a sua face. Depois da janta, fomos para o quarto. E eu notei que ele parecia muito cansado, os olhos com olheiras fundas, mas ele não deitava. Ele ficava sentado na beirada da cama, apenas me observando trocar de roupa, escovar os dentes, e só quando eu deitei e apaguei a luz do meu lado do abajur, foi que ele se deitou também. Mas ele não se virou para dormir. Ele ficou deitado, de barriga para cima, olhando para o teto. Eu peguei no sono rápido, mas acordei no meio da madrugada com uma sensação de frio. Quando eu abri os olhos, o lado do Rubens na cama estava vazio, e a primeira coisa que eu pensei foi que ele tinha ido ao banheiro. Mas aí eu senti o cheiro, Max. Um cheiro forte, doce e ao mesmo tempo enjoativo, como se um pote de mel tivesse sido derramado e estivesse apodrecendo em algum canto, misturado com um cheiro de terra molhada, de raiz, de coisa guardada no escuro. Eu sentei na cama, o meu coração já começando a bater mais rápido, e olhei ao redor. E foi então que eu o vi. O Rubens estava de pé, no canto mais escuro do nosso quarto, de costas para mim, virado para a parede, completamente parado,
E o cheiro vinha dele, Max, o cheiro de mel podre, e terra saía da pele dele, do cabelo dele, e eu chamei o nome dele baixo. Rubens? E ele não se mexeu. Eu chamei de novo, um pouco mais alto, e nada. Ele continuava ali, imóvel, como uma estátua, respirando fundo e devagar, como se estivesse cheirando a parede. Eu não sabia o que fazer. O medo começou a subir pela minha garganta, e eu fiquei ali, sentada na cama, olhando para as costas do meu marido no escuro, sentindo aquele cheiro de morte doce entrar nas minhas narinas, e me perguntando que tipo de coisa eu tinha trazido de volta para dentro da minha casa. As noites seguintes foram um tormento, Max, uma repetição daquele mesmo pesadelo. Eu fingia que estava dormindo, mas ficava com o corpo todo duro debaixo das cobertas, só esperando o momento em que eu sentiria o lado dele da cama esfriar. E então, eu ouvia os pés dele tocando o chão de madeira com uma leveza que não era de gente, era de bicho. E lá ia ele para o mesmo canto do quarto. E ficava horas de pé, virado para a parede, respirando fundo. E o cheiro? Max. O cheiro ficava cada vez mais forte, mais insuportável. Um perfume doentio que grudava no lençol, no meu cabelo, na minha alma. Durante o dia, ele era o Rubens que eu conhecia, ou quase. Ele continuava me seguindo pela casa, com aquele olhar vazio, mas agora ele tinha adicionado um novo hábito. Ele passava horas no quintal, perto do vaso da espada de São Jorge. Ele ficava agachado, mexendo na terra com a ponta dos dedos, como se estivesse procurando alguma coisa. E quando eu chegava perto, ele disfarçava, sorria, e dizia que estava vendo as formigas, que a terra estava boa. Eu já não sentia mais felicidade. Eu sentia um pavor constante, uma agonia que me fechava a garganta. O homem que eu tinha amarrado com mel e fita vermelha não era o meu marido, era uma casca, um boneco de carne e osso que imitava os gestos do Rubens, mas que tinha a alma oca, e eu sabia, lá no fundo da minha consciência culpada, que a alma dele tinha ficado para trás, em algum lugar entre a casa da outra e a minha porta, e que o que voltou para mim foi só o corpo. Um corpo que agora era habitado por outra coisa. Uma coisa que gostava do escuro, do silêncio e do cheiro daquela maçã apodrecendo debaixo da terra. Eu tentei conversar com ele, Max. Eu tentei de tudo. Uma tarde eu sentei na frente dele na mesa da cozinha e perguntei por que ele não dormia mais. Por que ele ficava parado no canto do quarto. E ele me olhou. Mas não era um olhar de quem estava entendendo. Era um olhar de quem está tentando lembrar como se fala, como se gesticula. E depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ele só deu aquele sorriso vazio e disse que estava cuidando do meu sono, que estava me protegendo. E quando ele falou isso, Max, eu senti um frio que não era normal, porque eu percebi que ele não estava mentindo. A coisa que estava dentro dele realmente achava que estava me protegendo. Mas me protegendo de quê? Eu me pergunto até hoje. A minha vida virou um inferno. Eu vivia com medo dentro da minha própria casa. O homem que eu tanto amava tinha se tornado a fonte do meu maior pavor. E eu não podia contar para ninguém. Como eu ia explicar para os meus filhos que eu tinha feito uma simpatia e que o pai deles tinha voltado como um zumbi comedor de mel? Quem ia acreditar numa loucura dessas? Eu estava presa, Max. Presa na minha própria armadilha. E o pior de tudo era a culpa. A culpa me corroendo por dentro. Porque fui eu que abri essa porta. Fui eu que convidei essa coisa para entrar. A situação chegou a um ponto que eu não aguentava mais. Eu precisava fazer alguma coisa. E a única pessoa que me veio à cabeça foi a dona Elsa, a vizinha que me ensinou a simpatia. Fui na casa dela numa manhã, tremendo, com olheiras que iam até o queixo e contei tudo o que estava acontecendo. O cheiro, o canto do quarto, a terra no vaso. E enquanto eu falava, o rosto da dona Elsa foi mudando, a cor foi sumindo, e o sorriso de quem sabe das coisas foi substituído por uma máscara de puro medo. Quando eu terminei, ela se benzeu 3 vezes e me disse com a voz baixa, quase um sussurro, que eu tinha feito a simpatia com muita força, com muito ódio, com muito desespero, e que quando a gente coloca essa energia toda numa magia, a gente não chama só o espírito da pessoa, a gente chama também os encostos que se alimentam desse tipo de sentimento, que a maçã enterrada não era só um símbolo, era um ponto de força, uma âncora que estava prendendo a alma do Rubens na terra,
mas que também estava servindo de farol para outras coisas que vivem no escuro, e que o cheiro de mel podre que eu sentia era o cheiro da alma dele apodrecendo junto com a fruta. Ela me disse que a única solução era desfazer o trabalho, que eu precisava desenterrar a maçã, desfazer os 7 nós da fita vermelha, queimar o papel com o nome dele e jogar a maçã podre em água corrente, para que o rio levasse embora a amarração e libertasse o Rubens daquele feitiço. Mas ela me avisou, Max, e o olho dela brilhava de pavor quando ela falou isso, que eu precisava fazer tudo isso sem que ele visse, pois a coisa que estava dentro dele protegia a maçã, como um cão de guarda protege o seu dono, e que se ele me pegasse mexendo no vaso, ela não sabia o que poderia acontecer. Aquele aviso me deu um novo tipo de medo, um medo físico, um medo da violência que eu nunca tinha visto no meu marido, mas que agora parecia possível. Eu agradeci a Dona Elsa e voltei para casa com um plano na cabeça. Eu esperaria o Rubens sair para comprar pão, como ele fazia toda manhã, e nesse meio tempo eu faria o que precisava ser feito. Eu preparei tudo. Deixei uma caixa de fósforos perto do tanque, separei uma faca para cortar a fita e fiquei esperando, o coração batendo descontrolado no peito, cada minuto parecendo uma hora. Quando ele finalmente pegou a carteira e saiu, eu corri para o quintal, para o vaso da espada de São Jorge, e comecei a cavar a terra com as minhas próprias mãos, com uma urgência de quem está se afogando. A terra estava úmida, fria, e o cheiro de podridão subiu com uma força que quase me fez vomitar, e eu fui cavando, cavando, até que meus dedos tocaram em algo mole, pegajoso, e eu puxei. O que veio na minha mão, Max, era uma coisa nojenta. A maçã tinha virado uma massa escura, quase preta, coberta por um mofo branco e felpudo, e a fita vermelha, que antes era tão viva, agora estava desbotada, manchada de um líquido escuro que escorria da fruta. Eu mal conseguia olhar para aquilo, mas eu precisava terminar, e com a faca eu cortei o primeiro nó, o segundo, o terceiro. Eu estava ali, Max, com os dedos enfiados naquela terra preta e fria, sentindo o lodo daquela maçã escorrer pelos meus pulsos, e a cada nó que eu cortava com a faca, eu sentia um choque, uma pontada no meu próprio peito como se a fita estivesse amarrada era no meu coração e não na fruta, e eu cortei o quarto, o quinto, o sexto nó. A minha respiração estava tão curta que parecia que eu estava correndo uma maratona. E o cheiro, olha só, o cheiro de mel estragado ficou tão forte que eu tive que prender o ar para não colocar tudo que eu tinha comido para fora. E quando eu encostei a lâmina no 7º e último nó, eu senti uma mão pesada, gelada como um pedaço de gelo, apertar o meu ombro com uma força que quase quebrou o meu osso. E eu não precisei me virar para saber quem estava ali. Eu senti aquele mormaço de terra vindo de trás de mim. E a voz dele, Max. A voz do Rubens saiu num tom que não era dele. Era uma voz oca, arrastada, que parecia vir de dentro de um poço fundo, e ele só falou uma coisa. Não faz isso, Sônia. A gente tá tão bem agora. E eu travei. O meu corpo todo virou pedra. A faca tremia na minha mão. Mas eu sabia que se eu não terminasse aquilo ali, eu nunca mais ia ter paz. Eu nunca mais ia ser a dona da minha própria vida. Eu juntei toda a coragem que me sobrava, dei um solavanco para me soltar daquela mão fria, e com um golpe só eu rasguei o último nó da fita vermelha. E no momento que a fita se soltou e caiu na terra, o Rubens soltou um grito. Mas não foi um grito de dor de gente, foi um som de bicho ferido, um esturro que pareceu fazer as janelas da casa tremerem. E ele caiu de joelhos ali mesmo no quintal, levando as mãos na cabeça. E eu não parei para olhar, Max. Eu peguei aquele resto de maçã podre que estava aberta no meio, catei o papelzinho de pão todo manchado de preto. Onde estava o nome dele escrito 7 vezes, risquei o fósforo com a mão toda suja de terra e pus fogo naquele papel ali mesmo em cima do tanque, e as chamas subiram verdes, uma cor que eu nunca vi em fogo nenhum, soltando uma fumaça que cheirava a coisa velha e guardada, e eu vi o nome dele sumindo, virando cinza, e quando o papel acabou de queimar, eu peguei a maçã, corri até o portão e joguei ela com toda a minha força no bueiro da rua, onde a água da chuva corre forte. Leva embora, leva pra longe. Eu gritava feito uma louca, e eu fiquei ali parada, vendo a água suja carregar o resto daquela minha burrice, sentindo a chuva começar a cair no meu rosto, lavando a terra das minhas mãos. Quando eu voltei
para dentro do quintal, o Rubens ainda estava lá, caído no chão. Mas ele estava diferente. O corpo dele parecia que tinha murchado, ele estava pálido, a respiração estava ofegante, mas era uma respiração de gente, sabe, Max? Não era mais aquela coisa pausada e esquisita de antes, e eu ajudei ele a levantar, levei ele para dentro, dei um banho nele como se fosse uma criança, e ele não falava nada. Ele só me olhava com um olhar de quem estava acordando de um sonho muito ruim, um olhar de quem não sabia onde estava e nem como tinha chegado ali. E ele dormiu. Max, ele dormiu um sono profundo por quase 20 horas seguidas. Sem levantar no meio da noite, sem ir para o canto do quarto, sem ficar olhando para a parede. E eu fiquei ali, do lado dele, velando o sono daquele homem que eu tanto amei e que eu quase destruí por puro egoísmo. 3 dias depois, o Rubens acordou melhor, mas ele estava triste, uma tristeza que vinha do fundo da alma. Ele me olhou bem nos olhos na mesa do café e disse que não sabia o que estava acontecendo, que ele sentia um vazio, uma falta de alegria que ele não conseguia explicar. E ele disse que precisava ir embora de novo, mas dessa vez não era por causa de outra mulher. Era porque ele sentia que aquela casa não pertencia mais a ele, que as lembranças dele estavam manchadas, e que ele precisava encontrar o caminho dele sozinho. E eu não impedi, Max. Eu não podia impedir. Eu aceitei a minha sentença. Eu abri a porta, ajudei ele a arrumar a mala, e vi ele sair pelo portão pela segunda vez. Só que agora eu não senti desespero. Eu senti um alívio amargo, a certeza de que a alma dele estava livre, mesmo que longe de mim. E que o que eu fiz tinha sido desfeito, mas o preço foi alto demais. Hoje eu vivo sozinha nessa casa grande. A dona Elsa mudou de bairro pouco tempo depois e eu nunca mais quis saber dessas coisas. De simpatia, de amarração, de querer mandar no sentimento dos outros. O vaso da espada de São Jorge secou, a planta morreu mesmo eu regando todo dia. E eu nunca mais consegui plantar nada naquele canto do quintal. A terra ficou morta, nada cresce ali. E às vezes, Max, nas noites de chuva, quando o cheiro da terra molhada sobe e entra pela frestinha da janela, eu ainda sinto aquele rastro de mel estragado no ar. E eu perco o sono lembrando daquele vulto parado, no canto do quarto, me olhando com os olhos vazios. E eu percebi que a gente pode até tirar a maçã da terra e queimar o nome da pessoa. Mas o que a gente planta no escuro da alma, isso a gente carrega pro resto da vida. E o Rubens... Bom, eu soube que ele tá morando numa cidadezinha do interior, vive sozinho, não se casou mais e dizem que ele é um homem calado, que olha muito pras paredes como se tivesse sempre esperando alguém chamar o nome dele de volta. E eu sigo aqui, Max, esperando o tempo limpar o que sobrou desse amor que eu tentei prender e acabei matando, né? Porque simpatia nenhuma no mundo traz de volta o que a gente mesmo joga fora por medo da solidão. Obrigado por me ouvir até aqui, espero que tenham gostado destes relatos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos. Fico muito feliz por estar com vocês em todas as semanas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que sexta-feira tem vídeo novo, o último da semana, te vejo por lá. Ah, e se você não viu o vídeo anterior, estou deixando aqui na tela. Assista lá e depois me diz o que achou nos comentários. Eu sou o Max. Um forte abraço.